Caríssimos irmãos e irmãs, o texto que vamos estudar hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20, que abre o grande período do Evangelho de São Mateus, chamado Sermão da Montanha. Neste texto nós vamos perceber que Mateus tem uma preocupação muito clara. Quando ele nos apresenta Jesus subindo a montanha, juntamente com a multidão e os discípulos, estão incluídos aí, ele começa a falar, toma a palavra e começa a falar. Então Mateus tem uma preocupação aqui, qual é? A preocupação de apresentar, Jesus como o novo Moisés. Então a sua intenção é teológica. Ele não se preocupa em tratar das questões topográficas, vamos dizer assim. A exemplo do que vai fazer Lucas, que não apresenta Jesus na montanha, mas ele fala do mesmo episódio com Jesus na planície, não é? Lucas não tem essa preocupação que Mateus tem. Então é uma catequese de Mateus nesse trecho que nós estamos estudando. E ele abre, então, o grande discurso das bem-aventuranças. A exemplo das leis que Moisés recebeu. É quase que uma reedição da lei. Mas vejamos, lá a lei, ela tinha uma intenção de advertência, daí ela sempre começar pela proibição, não roubes, não mates, e assim por diante. Aqui Jesus nos chama, é um convite à bem-aventurança. Então é um chamado não para fora, mas para dentro. E onde nós percebemos isso? Essa já diferença dessa nova lei. É que Jesus nos está chamando para identificarmos o verdadeiro princípio da lei, inclusive da lei antiga, não é? Por isso não é algo para fora, mas é algo para dentro do homem. Tanto que a bem-aventurança primeira já vai nos esclarecer isso quando ele diz: felizes os pobres de coração ou de espírito, dependendo da tradução da sua Bíblia, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, ele não trata das condições temporais, não. É algo que está dentro do homem. Não está ligado à sua condição socioeconômica, não que isso não tenha importância, mas não é o cerne da questão. Aqui, a pobreza é uma pobreza interior. Em que sentido? De voltar-se para Deus, independente da situação que estejamos, quer seja ela, digamos, economicamente satisfatória ou não, mas todos diante de Deus somos pobres ou devemos ter uma atitude e um reconhecimento de pobreza, porque tudo aquilo que temos ou que somos, dependemos do Criador. Então é nesse sentido de um reconhecimento também. Depois ele vai trazer as outras circunstâncias, por exemplo, os mansos, né? Mansidão não é simplesmente aparentar para os outros, por exemplo, que eu sou uma pessoa simplesmente tranquila. Não. O manso é aquele que é capaz de ter o conhecimento de si mesmo, o autodomínio, mas não significa uma apatia. Olhamos para Jesus. Ele vai dizer: eu sou manso e humilde de coração. Mas esse manso e humilde de coração, ao ver o templo do jeito que estava, ele vai derrubar as mesas dos cambistas e vai expulsar os vendilhões do templo. Então, mansidão não significa que diante da injustiça, do erro, do pecado e tudo mais, nós devemos ficar inertes e achar que aquilo tudo é normal, porque eu não posso me insurgir contra aquilo, muito pelo contrário. Não é? A nossa adesão a Deus deve nos levar sempre diante de uma injustiça, diante de todas as maldades que se praticam, as ofensas, aos roubos, as corrupções, nós temos que nos indignarmos, tá certo? Isso não quer dizer que com isso deixamos de ser mansos, mas estamos comprometidos com os valores do reino de Deus que Jesus veio trazer. E aí também aos que choram, não é? Existem tristezas que ultrapassam também as questões temporais. Olhamos, por exemplo, a viúva que perde o seu filho e Jesus, então, quando se encontra com ela, ele vai ressuscitá-lo. Ou seja, diante de uma situação dessa, independe se eu tenho tudo na vida ou não. Existem dores e tristezas que só Deus pode me trazer
o consolo. E assim as demais bem-aventuranças é um chamado para interiorizar a realidade do reino de Deus, ou o reino dos céus. Portanto, é uma nova maneira de viver, não só de compreender, mas de viver. E aí a gente vai entender a fundamental diferença entre a lei antiga e a nova que Jesus vai nos trazer. E aí, como desdobramento, ele vai dizer, porque se essas bem-aventuranças se encontrarem em vocês, vocês serão sal da terra e luz do mundo, não é? Então, o que é o sal? Ele vai dizer, vocês permanentemente, obviamente, vão conservar dentro de vocês a graça de Deus, o relacionamento com Deus, porque o sal tinha esse condão, não só de dar sabor, mas de conservar as coisas. A lâmpada, Jesus vai dizer, vocês são luz do mundo, não se pode esconder, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama. E aí nós fazemos a menção, ligação ao que ele próprio diz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Ou seja, por que Mateus fala que Jesus é o mestre e o discípulo? Porque o discípulo depois vai ser chamado a reproduzir as ações do mestre, portanto ele vai ter que dar sabor e ele vai ter que ser luz, não é? E aí ele vai dizer, porque uma casa edificada no morro, ela não pode ficar oculta, tá certo? Ou seja, nós devemos manifestar a realidade do reino para o mundo. Portanto, sal da terra e luz do mundo é a prática do que a bem-aventurança nos deu a condição de fazê-lo. Por fim, Jesus vai dizer para nós que não veio abolir a lei. E aqui está o sentido mais profundo, inclusive dessa nova justificação, não é? A lei antiga, não que ela não fosse boa, ela é boa, vai dizer inclusive São Paulo, mas ela tem um papel pedagógico de levar até tal lugar, porque ela não tinha a capacidade de comunicar a graça. Era uma lei que nos ajudava a caminhar, mas ela não trazia em si a graça que só em Jesus nós vamos ter. Basta olhar o prólogo de São João, que vai dizer que a lei veio por Moisés, mas a graça e a salvação vem por Jesus. E qual é a grande graça? É que Jesus vai nos dar o Espírito Santo, que dentro de nós nos vai dar a condição de vivermos essa bem-aventurança. E qual é a maior das bem-aventuranças? A presença do Espírito Santo em nós. Por isso que é uma nova lei, descobrindo o sentido mais profundo da antiga.